Olá, meus amigos, bem-vindos à última aula. É verdade. Ufa! Passou o terceiro período, uma parte do segundo período, quase todos os dias a lançar estas aulas, estes vídeos e alguma vez teria que ser, não é? E então hoje é a última aula. Estou aqui com um sentimento, vou sentir falta, mas atenção, é a última aula, não é o último vídeo, que eu ainda tenho algumas surpresas para lançar. Lembram-se do vídeo da dança? Ainda vou ter que fazer esse vídeo da dança, ainda vou aparecer novamente, ainda vou pedir que vejam os vídeos novamente, mas pronto, efetivamente, hoje é a última aula, uma aula de matemática, em que vamos abordar alguns conteúdos novos, dar uma ligeira introdução, porque agora é importante prepararmos, sabem para quê? Para as férias! Exatamente, meus amigos. Agora é a altura de férias. Vou deixar só esta última aula de matemática para vos introduzir alguns novos conteúdos, mas o mais importante já está feito. Acreditem que está feito. O vosso esforço foi fantástico. Tiveram todos muito bem. Adorei a vossa participação, os trabalhos que enviaram, os textos produzidos, as vossas leituras. Correu tudo muito bem. Mas agora, vamos lá para a última aula, tá? Vamos lá então. Oi, cá estamos, muito bem. Então, meus amigos, hoje vamos falar sobre massa. Vocês estão a pensar, massa? A massa de comer? A massa da pizza? Não, nada disso. A massa que corresponde ao nosso peso, ok? São novos vocabulários que vamos aprender. E se houve coisa má, apesar este professor todas as manhãs praticamente acorda para ir correr, mas se houve coisa muito má neste confinamento, foi que todos nós, vocês porque estão a crescer, mas alguns adultos porque passaram a ter uma vida mais sedentária, mais tempo em casa, mais tempo sentados ao computador. Mas se houve coisa má, foi isso, é que alguns de nós aumentámos muito o nosso peso, ou seja, ficámos a pesar mais, ficámos com uma massa maior, mais quilogramas. Ai meu Deus, é verdade. Alguns de nós engordámos um pouco, mesmo no meu caso, mesmo a fazer um esforço enorme para me manter ativo, para fazer exercício físico, mas uma vergonha. Todos aumentámos um pouco o peso. Agora, à medida que vamos desconfinando, que vamos começando a ir para o ar livre, devemos praticar muito desporto. Ontem deixámos uma aula fantástica de educação física, que deu para mexer, para queimar algumas calorias. E então, meus amigos, é isso que vamos falar hoje, está bem? Vamos abordar esse conteúdo da matemática, sabem que é das balanças, dos quilogramas. Vamos então aqui diminuir um pouco para ver só uma ligeira abordagem, está bem? Hoje, como é a última aula, vamos fazer só uma ligeira abordagem para ficarem com este conteúdo como dado, como já falado, e é só uma ligeira introdução. Então, vamos falar na massa, no peso, em balanças, em equilíbrio, em várias coisas, vários vocabulário, que é aquele que está aqui, como podem ver na página 164. Então vamos rever aqui muito bem. A Amy e a Sofia levaram os seus animais ao veterinário, que os pesou. Observa a imagem. Então temos aqui a gata, não é um cão, parecia uma gata, desculpa, é um cão que se chama Maga, uma cadela que se chama Maga, que pesa 4 kg. Vamos ver agora aqui. Sabendo que Caio e Udi pesam cada um o triplo da Maga, descobre a sua massa, o seu peso. Então, que conta é que vamos fazer? Se é o triplo é multiplicar por 3, precisamente. Então, 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, vai dar... não vou dizer, ok? Essa tabuada, temos que saber. Que vai ser o peso então do Caio e do Udi. Muito bem. E depois respondemos aqui. O Caio e o Udi pesam cada um e aqui colocamos os cálculos que tivemos a fazer. Ainda agora estive a dizer quais eram os cálculos. Muito bem. Para pesar
usamos, para medir a massa, para pesar, usamos as balanças. Quem é que tem uma balança em casa? Já viram? E então, e ficaram mais pesados ou não ficaram mais pesados nestes últimos 3 meses? Vamos ver isso. A unidade de medida de massa utilizada é o quilograma e representa-se por um K e um G. Tá? Existem balanças muito diferentes. Estão a ver aqui vários tipos de balança, porque não é só para nos pesarmos a nós. Quando vamos ao supermercado e queremos pesar a carne, a fruta, usamos a balança, não é? Algumas balanças são de pesos, são estas balanças mais antigas que ainda poderemos encontrar em alguns mercados. E depois temos as balanças digitais, que são aquelas que nos aparecem quando vamos ao supermercado. Muito bem. Agora, aqui no exercício 2, vamos ver, em cada situação, pinta o objeto mais pesado. Qual é que será o objeto mais pesado aqui? Então, imaginem uma balança, se ela não está em equilíbrio, se está mais... Qual é que será? Porquê é que será que está para baixo? Tem mais peso, não é? Então vamos só pintar os objetos mais pesados. Pronto. Neste ponto está tudo revisto e não quero ver mais nada. Agora, na página 167, vamos abordar outra medida, que é a capacidade. Está bem? A capacidade diz-nos respeito a materiais líquidos. Certo? Exatamente. Como uma garrafa de água. Isso. Ou como o azeite. Ou como o leite. Não é? E então, como é que medimos essa capacidade? Com o litro. Com a utilização de o litro. Então vamos lá ver muito bem. Na página 167, temos aqui a Maria tem um aquário novo e vai enchê-lo com água. Coloquei 4 copos de água. A água ocupou metade do aquário. Quantos copos de água são necessários para o aquário ficar cheio? Quantos serão? Se com 4 copos, metade do aquário ficou cheio, para ele ficar completamente cheio, serão necessário o dobro. Exatamente, muito bem. Então, vamos responder aqui a 1.1. A Maria descobriu que 4 copos de água enchem um jarro. Se ela quiser usar o jarro para encher o aquário, quantas vezes vai ter de usar cheio? Mostra como pensaste, tá? 1.2. A Maria encheu um balde usando 2 jarros de água. Se ela usar o mesmo copo como medida, quantos copos serão necessários para encher o balde? Explica o teu raciocínio, tá? Vamos ler muito bem e refletir para chegarmos à conclusão, tá? 1.3. O que podes concluir acerca da quantidade de água do aquário e do balde? Discutem em casa. Aqui diz com os teus colegas, mas vai ter que ser em casa, tá bem? O aquário e um balde têm uma quantidade de água, certo? Vamos ver muito bem e responder muito bem com calma. Então, o aquário e um balde levam a mesma quantidade de água, ou seja, têm a mesma capacidade. Para medir capacidades, usamos uma unidade de medida que é o litro, que se representa com a letra L, tá? Aqui na página 167 também temos então aqui um pequeno vídeo sobre o que é a capacidade. Já alguma vez viste este símbolo nas embalagens de leite ou de sumo? Exatamente. No nosso dia-a-dia usamos vários objetos que contêm líquidos. Cada um deles é capaz de armazenar uma determinada quantidade de um líquido. Quando medimos a capacidade de diversos recipientes, como um copo, uma garrafa ou até mesmo uma embalagem de sumo, utilizamos uma unidade de medida chamada litro, que se representa com um L. Ok, vamos verificar o resto do vídeo com calma, tá bem? E depois vamos praticar aqui um pouco, tá bom? Só este exercício, não vou dar mais matéria nenhuma, tá? Observa a imagem e completa. Um garrafão de 5 litros enche quantas garrafas de litro? Uma garrafa de 1 litro enche quantos copos de água? Um garrafão de 5 litros dá para encher então quantos copos? Tá? Vamos registar o nosso raciocínio e, meus amigos, está dado quilograma, o litro e agora vamos pôr isto tudo em prática. Ai, como eu tenho pena agora de não estar na escola presencialmente. Estivemos a falar em engordar,
estivemos a falar em ganhar peso, em ficar com mais quilogramas, e agora aquilo que eu vou propor é tudo ao contrário dessa minha preocupação. Então, aquilo que eu vou propor é que peçam à avó, ao pai, à mãe, para fazer um bolo, ok? E nesse bolo, vocês vão reparar, vão ter que usar as medidas de capacidade e a de massa, de peso, está bem? Sempre numa receita de um bolo, cada parte do bolo vai ter que ter uma determinada quantidade, não é? E essa quantidade vai ser medida nas medidas de capacidade, se for um líquido, ou no peso, nas medidas de massa, para os outros ingredientes do bolo. Tá bom? É esse o desafio que eu deixo. Fazer um bolo delicioso. Depois quer ver as fotografias desse bolo, está bem? Não precisa ser feito o bolo hoje, pode ser feito amanhã, durante o fim de semana, mas eu quero uma fotografia, já que não posso comer, pelo menos quero uma fotografia desse bolo, está bem, meus amigos? Olhem, ficamos por aqui, última aula, estou aqui com um aperto mesmo do coração, espero que tenham gostado das nossas aulas, que se tenham divertido a ver os vídeos, e eu regresso em breve. Vou regressar em breve com mais uns vídeos, nem que seja também com atividades, com propostas de atividades para fazerem durante as férias, e ainda aquele vídeo de dança que eu irei fazer, está bem? Meus amigos, um bom trabalho a todos e desejo-vos a todos umas boas, fantásticas férias, está bem? Tchau!